Meus amigos, saudação de paz para todos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez aqui pelo canal é o seu amigo e irmão em Cristo, pastor Dário Cunha, aqui da cidade de São João Batista do Glória, Minas Gerais. Nós estamos aqui com a lição de número 8, que será ministrada dia 23 de fevereiro de 2020, com o tema O Início da Civilização Humana. Desde já eu quero louvar a Deus e agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que é inscrito aqui no canal. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e acione as notificações para que você venha ficar por dentro do melhor conteúdo da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo está baseado em Gênesis capítulo 4, versículo de número 17, que diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Verdade prática: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Nós temos aqui alguns objetivos específicos dessa lição. Primeiro, a origem da civilização humana. Segundo, civilização e conflito. Terceiro, o Deus que intervém na civilização. A lição vem trazendo aqui 3 pontos importantes que nós já dizemos. E o primeiro ponto é a origem da civilização humana. Neste tópico definiremos a civilização humana, realçaremos o casamento com base da civilização e mostraremos o trabalho como o meio de subsistência. A civilização é um projeto de Deus. Definindo aqui a civilização, nós vamos ver que, segundo o dicionário Howers, civilização é um conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Gênesis capítulo 4. Quando nós olhamos para a palavra civilização, no dicionário da língua portuguesa, também encontramos o seguinte significado: estado de progresso e cultura social. E quando nós olhamos para este significado, estado de progresso e cultura social, eu quero deixar aqui uma pergunta: será que nós estamos progredindo de verdade? Será que nós realmente estamos em progresso? E quando nós analisamos também a palavra cultura quer dizer desenvolvimento intelectual e saber. Será que nós realmente podemos olhar para a sociedade em que estamos vivendo hoje e dizer que ela se desenvolveu intelectualmente? Ou será que nós estamos vivendo uma inversão? Então isso é importante nós entendermos isso aqui. Às vezes pode surgir uma pergunta, e a lição está tratando sobre isso. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Sim, lógico. A civilização não aconteceu por causa da queda. Não. A civilização aconteceu porque é um projeto de Deus. Então fica claro também que, quando nós olhamos para a lição que nós estudamos outrora, falando sobre sexualidade humana, nós vamos ver que tanto o sexo como a civilização é um projeto de Deus. Então fica claro que tanto Adão e Eva não vieram a conhecer o lado sexual após a queda, mas sim dentro do paraíso. E aí nós vamos ver aqui que a lição deixa bem claro. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Claudio Honores de Andrade, que é o nosso consultor teológico da nossa casa publicadora e também o comentarista e escritor desta lição. E aqui nós vamos ver aqui que se Adão não tivesse aderido à tentação, nós teríamos a civilização mais brilhante
e por que não dizer a civilização mais poderosa e perfeita da face da terra. Porém, a queda trouxe alguns malefícios, e por que não dizer também que trouxe a degradação tanto espiritual, moral, civil, e também a degradação da civilização. Ou seja, degradou-se em tudo. Segundo ponto vai falar sobre o casamento com base na civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu a Eva como esposa. Está lá em Gênesis capítulo 18 e o versículo do capítulo 18, do capítulo 2, do versículo 18 ao 25. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Aí nós vamos ver o cumprimento disso lá em Gênesis capítulo 5 até o capítulo de número 10. Portanto, o casamento é um modelo encontrado na Bíblia Sagrada, aonde se baseia a civilização, e nós vamos ver que sem o casamento e sem a união heterossexual, jamais seria possível, a civilização. Ou seja, somente através do casamento é que nós vamos ter uma civilização moral, espiritual e emocionalmente sadia. Terceiro ponto, a subsistência da civilização. A Bíblia vai falar a respeito do trabalho, tendo em vista que algumas pessoas acham que o trabalho ele só veio pós-queda. Mas a Bíblia vai nos informar que o homem foi feito para o trabalho. Logo, Deus criando Adão, a Bíblia diz que ele colocou no jardim para lavrar e cultivar a terra. Então isso mostra que o trabalho não é consequência da queda, e sim o próprio Deus que projetou o homem para trabalhar. E é interessante que Jesus Cristo, ao falar sobre isso, ele disse: eu trabalho e o meu Pai trabalha também até hoje. Então nós vamos ver que o trabalho ele é essencial para a subsistência humana. Agora nós vamos entender que também depois da queda, o trabalho se tornou um enfado. E também juntamente com isso veio as enfermidades, tanto para o corpo quanto para a terra. Porque a terra ficou sendo agora maldita por causa do homem. Então, nós vamos entendendo isto daí, através do estudo da Palavra de Deus. Por isso que domingo você não pode perder, que nós vamos estar tratando todo este assunto na íntegra. Segundo tópico vai falar civilização e conflito. Observaremos agora como a inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. Então nós vamos ver que o homem vem se degradando. Segundo Albert Einstein, ele filosofando em seus dizeres, ele diz que é mais fácil transformar o urânio do que transformar o coração do ser humano. Então ele deixa aí nos seus dizeres que é mais fácil transformar, manipular, fazer uma metamorfose no urânio do que no coração do ser humano. Mas nós vamos ver também que se o ser humano abrir o coração e deixar Deus entrar, Deus transforma a vida do ser humano e muda por completamente. Então nós temos aqui Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão, dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, a agricultura e a pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Sem ambas as atividades, torna-se inviável a civilização. Então, se não tiver trabalho, se não tiver cultivo, se não tiver esse
cooperativismo dentro das funções tanto agropecuária, nós não vamos ter também aí o sustento da civilização. Nós temos aqui como começou os primeiros conflitos, né? Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, agricultor, movido por inveja maligna, matou o pecuarista temente a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo de número 8. E vale ressaltar também que não foi por causa do produto que Deus não recebeu a oferta. Tem muita gente que vai colocar aí porque Deus só receberia se fosse um sacrifício de um animal. Não é isso. A Bíblia vai nos informar que primeiro Deus atentou para Abel, depois para a sua oferta. Depois, quando vai falar de Caim, a Bíblia vai dizer, e Deus não atentou, ou não atentou Deus para Caim, porque já via que as obras dele eram más, né, diante de Deus. Então, não tem nenhuma base bíblica para nós dizermos que Deus não aceitou o sacrifício por ser legumes, por ser hortaliças, por ser verduras. Não, de maneira nenhuma. Então é importante entender isso aí. O que Deus não agradou foi da intenção do coração de Caim. Isso é de suma importância para que nós venhamos a ver qual é a intenção da nossa oferta. Nós vamos ver que a maioria estão ofertando a Deus para poder obter alguma coisa. E de maneira nenhuma podemos fazer isso. Tanto a oferta quanto o dízimo tem que ser alinhado com a gratidão a Deus. Somos ofertantes, somos contribuintes por ser grato por aquilo que Deus fez. Pois nós temos aqui também a cidade. Foi colocado aí o nome de cidade de Enoque, quando nasceu o primeiro filho de Caim. E nós vamos observar que Caim também ele casou com uma das suas irmãs. Isso é importante entendermos bem isso aqui. E com isso nós vamos ver que logo depois, nós vamos ver que Lameque, né, um dos netos de Caim, cometeu o mesmo pecado que Caim. Matou 2 homens por motivos fúteis. E aí nós vamos ver que ele cometeu aí um duplo homicídio. E por motivos banais. E quando nós olhamos hoje, uma das maiores consequências de homicídios e a violência são por motivos banais. E a maioria por questão de inveja. E depois nós temos aqui a tecnologia. Paralelamente à sua iniquidade e à civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico, artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gados, metalúrgicos e músicos. Então nós vamos observar, isso está lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 20 ao 22. Nós vamos ver que lá no início já tinha aí uma tecnologia até, digamos assim, de passagem bem conceituada e avançada pelo o tempo em que a civilização estava na face da Terra. Então é importante entendermos isso aí. E o terceiro tópico vai dizer que o Deus que intervém na civilização. É muito importante nós entendermos o porquê Deus intervém na civilização. Tendo em vista que a primeira vez que Deus intervém na civilização, a Bíblia diz que ele trouxe as águas do dilúvio. Isso mostrou que a sociedade, a civilização estava totalmente afastada, totalmente desequilibrada, e Deus interviu justamente para poder trazer aí
o equilíbrio para a civilização. E nós vamos ver isso no terceiro tópico. A intervenção na biografia de cada homem. Deus interveio diretamente, por exemplo, na biografia de Adão, Caim e Enoque. Deus interviu aí. Assim, o faz, não apenas para disciplinar, punir, mas como também para recompensar os seus servos. Então, Deus ele vai trabalhar de formas, às vezes, para corrigir e às vezes para também trazer recompensa àqueles que lhe agradam. E nós vamos vendo isso no decorrer do estudo. A lição vem trazendo também que Deus não se limitou a criar o universo, nem os abandonou após haver formado. Ele continua a observar atentamente e justamente e amorosamente todas as coisas. Aí nós vamos ver que Deus nunca desamparou. Ou seja, se Deus não agisse, não intervisse na civilização, hoje nós já tínhamos entrado em colapso e já não existiríamos mais. Isso nós vamos observando no decorrer de toda a história. Gênesis capítulo 11, o versículo de número 5, vai dizer assim, ó. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens a edificavam. Aqui nós vamos ver Deus mais uma vez interferindo ou intervindo na civilização, porque o homem estava querendo afrontar a Deus. Ou seja, mesmo o homem tendo uma visão torcida a respeito de Deus, ele resolve afrontar Deus, e aí Deus confunde a língua, e aí eles têm que parar com o projeto deles para não dar sequência naquilo que eles estavam querendo. Depois nós vamos ver que a questão até mesmo de Enoque, mas não é o Enoque, filho de Caim, é outro Enoque. A Bíblia vai também dizer que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Então é importante nós termos esta convicção que precisamos fazer tudo para agradar a Deus. Nós temos aqui também um outro exemplo no Salmo 50 e o verso de número 21, que vai dizer assim, ó: estas coisas tu fizeste e eu mantive o silêncio. Tu pensaste que eu estava junto de alguém como tu? Mas eu te reprovarei e as colocarei em ordem diante dos teus olhos. Aqui vai falar aonde que Deus vai estar colocando todos os nossos atos, todos os nossos feitos diante dos nossos olhos. Tendo em vista, partindo desse pressuposto, nós vamos ver que nem tudo que nós fazemos Deus aprova. É muito bom atentarmos para isso. Nós vamos aqui, o segundo ponto vai dizer a intervenção na história da civilização. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo e Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel, que nós já até falamos aqui. E desde então vem o Senhor intervindo na história, por intermédio de reinos, impérios, a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstata. Nós vamos ver que sempre quando a humanidade se rebela e começa-se digamos assim, aos montões, né, a grande escala, apostatar-se da fé, Deus intervém na história. Vê-se, pois, que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida. De Adão aos nossos dias, o Senhor sempre interveio na história humana. De outra forma, a humanidade seria inviabilizada, porque o homem só leva as coisas para o lado errado. Então é muito importante nós entendermos isso aí. Um dos problemas que nós vamos vendo hoje
eles criaram aí os alimentos transgênicos, e eu quero aqui falar um pouco sobre isso, aproveitando a lição, porque os alimentos transgênicos são alimentos que foram mudados a sua genética. Mudaram-se a genética dos alimentos para eles terem mais, digamos assim, resistência às pragas. Porém, isso traz alguns malefícios, tanto para a saúde e também os alimentos transgênicos, eles matam as abelhas. E as abelhas, elas são responsáveis por a maior porcentagem que temos da fotossíntese. E segundo a própria ciência, não havendo a fotossíntese, vai ficando inviabilizado a existência da raça humana. Então precisamos levar em consideração isso aí. E por último aqui nós temos Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para salvar indivíduos ou algumas pessoas. Todavia, o amor de Deus não se limita às biografias. A Bíblia vai nos dizer, já em João capítulo 3 e o versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra mundo aqui fala de humanidade. Jesus, ele veio justamente para resgatar a humanidade. É por isso que a Bíblia deixa bem claro também que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, em algumas traduções vai estar até dizendo, já está condenado. Então essa lição vem aí trazendo esses grandes ensinamentos para a nossa vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fica aqui mais um vídeo do seu amigo e irmão em Cristo, pastor Dário Cunha. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um abraço desse seu amigo. Se você já chegou até aqui, ouviu esse vídeo, assistiu essa aula, não custa nada você clicar aí, se inscrever no canal, acionar as notificações e dar aquele joinha. Um abraço, Deus abençoe e procure a nossa igreja aqui na Rua Fortaleza, número 49, na cidade de São João Batista do Glória, Minas Gerais. Um abraço.